Eu escuto Legião Urbana desde a minha adolescência e, de certo modo, moldou um pouco o meu caráter, né? Foi a primeira banda de rock que eu ouvi, né? Na verdade, meu pai sempre escutou Scorpions, música internacional e tal, e eu sempre tive essa influência, mas assim, que eu parei para ouvir, o primeiro disco que eu escutei foi A Tempestade, do Legião Urbana, que eu tenho aqui também. E eu sempre quis falar um pouco da minha experiência com Legião, né? Com a música em si, né? Mas eu vou começar com a Legião, que foi onde eu comecei, né? E para falar sobre a Legião Urbana, eu decidi começar pelo último disco, né? Assim como o Jorge Lucas, né? A ordem não precisa ser como padronizaram, né? Como é de costume. Então eu vou começar pelo último disco. A gente vai falar hoje sobre Uma Outra Estação, né? O último disco da Legião, o disco de número 8, né? Que é o símbolo do infinito, né? É o último disco. E é um disco sem o Renato Russo, né? E é exatamente por isso que eu decidi começar falando sobre esse disco. Todo ano, depois de um tempo que eu ouço Legião, eu enjoei, né? Tipo, sim, eu continuo sendo a minha banda favorita, eu adoro as músicas, mas eu enjoei um pouco, né? Mas todo ano eu sempre escuto toda a discografia, né? Para cantar alto no carro, né? Eu vou trabalhar, eu vou cantando alto no carro e relembrando momentos, né, da vida, porque a música tem esse poder de nos levar para aquele exato momento, né, de quando a gente ouvia aquela música. E toda vez que eu ouço a discografia, que eu chego nesse disco aqui, Uma Outra Estação, eu percebo que tem alguma coisa errada. Porque Uma Outra Estação, ele é um disco que você sente muito a falta do Renato Russo, a ausência dele, né? Porque do Legião Urbana, o primeiro disco, até A Tempestade, o Livro dos Dias, que é o sétimo disco, você sente muito a mão pesada do Renato Russo sobre toda a atmosfera da música. Você sente que existe um padrão, né, na ordem das músicas, existe um padrão nos timbres dos instrumentos. Perdão. Existe é fechadinho ali, né? Tem um conceito que é, para além do conceito de cada disco, existe um conceito também de toda a obra, né? E por mais que fossem produzidos pelo Mailton Bahia, né, às vezes pela Legião, como eles colocam, né, esse disco aqui ele é produzido pelo Dado Villa-Lobos e pelo Dom Capone, que é um grande nome, um gigante aí da música nacional, né? É um grande produtor, produziu clássicos aí do rock nacional. Mas o que acontece é que a mão do Renato, né, talvez a ausência dele no estúdio, né, ou a ausência de força dele para estar opinando e estar em cima, faz com que esse disco aqui não soe como a Legião Urbana. É o Dado que está tocando, é o Marcelo Bonfá que está tocando, e isso soa assim, como a Legião. Mas os timbres são diferentes, a escolha de arranjos destoa desses outros 7 discos, né? O Dado ele esteve mais livre para produzir esse disco aqui, então ele colocou coisas que ele talvez sempre quis colocar ou naquele momento quis colocar e que soam diferente do que a Legião. É um disco muito bem produzido, diga-se de passagem, de muito bom gosto, né? O Dado e o Marcelo Bonfá, eles respeitam muito a memória do Renato Russo, né? Então tem muitas coisas aqui que você vê que foi pensada no Renato Russo, né? Mas ele soa diferente, né? Ele é montado diferente, né? E sempre quando eu escuto esse disco, eu penso na de como eu teria montado, ou do que eu teria feito, né, como um fã. Eu acho que todo mundo pensa isso quando assiste um filme que gosta, e às vezes tem alguma coisa ali que, né,
você acha estranho, e todo mundo pensa, como, o que é que eu teria feito, né? O que seria se eu estivesse fazendo roteiro? Eu fiz roteiro de quadrinhos, eu escrevi algumas coisas que eu nunca publiquei, eu componho, né? Eu toco também, então, tipo, além da minha profissão, né? Das minhas profissões, eu também tenho esse lado artístico, assim, vamos dizer, e quem tem esse lado artístico tem uma coisa assim de criar, né? E eu sempre pensei como eu teria feito, né? Se eu tivesse lá na hora, né? Ou se eu pudesse. Então aqui eu vou falar para vocês como eu talvez montaria esse disco, né? Se eu tivesse essa oportunidade, né? E aí vocês podem até comentar, vocês que são legionários também, né? Podem comentar como vocês acham que qual a ordem das músicas ficaria mais interessante para esse último disco assim da Legião. Bem, para mim já não seria bem que o último disco, né? Por quê? Porque para mim eu acredito que esse disco ele tem dois lados, né? Ele é dicotômico, né? Ele tem um lado muito denso, canções densas, provavelmente que são sobras de A Tempestade, né? E ele tem canções solares, né? São canções mais alegres, né? É, que o Dado, né, ele organizou esse disco, né, a Legião, o Dado o Bonfá. Eu sou do time Dado e Bonfá e não herdeiro, tá? Só para deixar claro. Mas o Dado e o Bonfá, eles até fizeram um conceito aqui. Eles retornaram às origens, né, de Brasília, né, a primeira música, a última, né? Eles retornaram às origens de Brasília porque eles queriam terminar mais alegre. Então eles colocaram primeiro as músicas mais densas, aí tem uma passagenzinha, aí começam as músicas alegres para terminar o disco, né, para terminar em alta. Legal, eu achei a ideia bacana, mas assim, para mim soa como se fosse dois discos diferentes, né? A Legião não costumava colocar muitas músicas num disco, né? Nos primeiros discos da Legião você vai ver que só tem 11 músicas cada disco, né? O 1 tem 11 músicas, acho que o 2 tem 11 ou 12, o Que País é Esse tem 9, né? Então ele sempre tinha uma faixa assim de 11, de 10, 11 músicas, né? Até que veio todo o lance da doença do Renato e eles começaram a colocar mais músicas nos discos, né? A gravar o máximo possível, colocar a maior quantidade possível de música, né? Mas assim, baseado nos discos da Legião, eu acredito que esse disco dava para ser dois discos, né? Por quê? Vamos lá. Organizando a faixa a faixa. Essa Ringed Song, que é a primeira música, né, ela não tem cara de Legião, né? A ideia é ótima, excelente do Dado, mas ela não tem cara de Legião, na minha opinião, lógico. Tudo que eu tô falando aqui é só opinião minha, tá, pessoal? Talvez, se eu pudesse organizar esse disco de novo, eu abriria com O Grande Inverno na Rússia, né, que é uma música instrumental muito legal, que nunca foi gravada, né? Mas não com aquela versão que foi feita para o Renato Russo na Celebração, que é uma versão mais rápida, mais alegre. Eu faria ela um pouco mais triste, mais densa, né? No piano, talvez, com guitarra, não sei. Mas uma coisa mais melancólicazinha, né? Talvez até para simbolizar o luto, né? Para quem ouvisse, né? Esse disco veio após a morte do Renato Russo, a gente já sentisse o luto, né? Então eu faria o Grande Inverno na Rússia. Eu acho que seria um pouco simbólico, né? O inverno como uma coisa mais melancólica e Rússia com a referência ao Renato Russo. Eu abriria com o Grande Inverno na Rússia, né? Depois, seguindo essa ideia, né, do luto, eu ia para uma outra estação, né, como eles colocaram aqui a segunda, porque essa música ela parece realmente que o Renato está falando já do outro plano, né? Estou longe, longe, estou em outra estação. Então, e também ela parece muito música de início, né, de disco, né, porque ela começa com aquele chiadinho da estação do rádio, né, aí entra a música, tum, 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 né, então eu acho que tem tudo a ver com o conceito, eu acho que
essa seria a minha segunda música desse disco. Depois eu manteria As Flores do Mal, né? Eu faria realmente um disco mais denso, como fosse uma continuação de A Tempestade. Eu manteria As Flores do Mal, que eu acho uma música foda. Acho incrível essa música, né? E eu abriria com o Grande Nós na Rússia por conta do Legião 5, que ele também abre com a meio que... Não é um instrumental, porque o Renato canta em castelhano, mas é uma música curtinha, assim, né? Eu abriria com Grande Nós na Rússia, Uma Outra Estação, As Flores do Mal, né? Na quarta música, eu entraria com Mariane, né? Eu acho uma música linda, né? Uma das minhas músicas favoritas, né? Eu entraria com Mariane, né? Que por mais que não seja uma música tão densa, né? É uma música que fala de amor, da saudade, né? De estar sentindo saudade de alguém, que tá pensando em alguém e tal. Eu acho uma música linda, né? Eu acho que seria bom para também não ficar só aquela mesma coisa, né? Eu dava essa diferenciada, assim. Eu colocaria Mariane aqui, sim, como a terceira música do disco. Se eu não me engano, sim, também tem a referência das quatro estações, né? Esse aqui é Uma Outra Estação, e as quatro estações, que lógico, aqui está se referindo a outra estação do rádio, né? Outra frequência. Tanto que em outras estações começa com um chiadinho do rádio. E as quatro estações significa que passou quatro estações, né? Eles levaram um ano para fazer as quatro estações. Mas aí, como aquele é o disco 4 e esse é o 8, que é o dobro, né? Eu acho que também tem essa ligação de as quatro estações, uma outra estação, né? E eu colocaria Mariane aí como uma quarta música, porque nas quatro estações a gente também tem uma música em inglês que fica ali, eu acho que é a terceira ou a quarta também, né? Que é Feedback. Eu não sei o nome completo da música, mas vocês sabem qual é, o nome é bem grande. Song, termina com song. Eu também meu inglês é péssimo, então... Mas eu colocaria Mariane por conta disso, né? Também. Depois de Mariane, né? Eu acho que eu colocaria um instrumental, né? Eu acho que eu colocaria esses dois instrumentais que tem aqui, né? O Schuberland, não sei como é a pronúncia, e o High No, né? Que esse aqui é a abertura de um programa, né? Acho que até o Renato gostava, um programa, acho, de faroeste, se eu não me engano. Então eu colocaria um desses instrumentais, talvez esse primeiro aqui, instrumental, né? E eu entraria com A Tempestade, né? Com a minha sexta música sendo A Tempestade, certo? Depois de A Tempestade, né, que é uma música bem gótica, assim, bem trevosa, a letra, né, a escrita, né, era um estilo meio gótico. Depois de A Tempestade, eu entraria com La Mansão de Dieu, né, que é a Mansão de Deus, eu acho, né, a Casa de Deus, La Mansão de Deus, eu acho que é a Mansão de Deus, deve ser, né, alguma coisa assim, que é uma música muito densa que fala sobre a ditadura militar, né. E essa música ela tem uma coisa que eu acho fascinante, né, que eu acho que o Dado acertou demais, né, no conceito dessa música, porque o final dela entra uma gaita que não tem nada a ver com a música, mas a gaita ela entra meio que no ritmo da respiração de uma pessoa, né? É como se fosse uma pessoa respirando, né? Então, na minha mente, quando eu escuto essa música, eu vejo uma pessoa presa num porão lá do DOPS, ou seja lá do que for, um porão escuro, com a luz em cima dela, e ela respirando, já apanhada, sucateada. E em contrapartida dessa respiração feita pela essa gaita, que eu imagino assim, ele faz muita dissonância na guitarra e muito,
microfonia, né, que dá aquele e também a bateria ela tá num groove, né, que dá todo o ambiente fica com um clima assim de tortura, de sofrimento, de agonia, de gritos, né? Eu acho fantástico o final dessa música. Eu acho fantástico, fantástico. Escutem, imaginem isso. Imaginem a gaita com uma respiração de uma pessoa que está presa ali e tudo que está passando naquele momento na cabeça dela no cenário. E é frenético assim o final dessa música. Eu acho incrível, né? Depois, né, essa seria o quê? Eu acho que deixa eu contar uma O Grande Inverno da Rússia, depois uma outra estação, As Flores do Mal, Marianne, né? Instrumental, 5, 6, A Tempestade, a La Maison Dieu seria o 7, né? Eu colocaria Clarice, né? Como a 8, né? Colocaria Clarice, que é uma música de 10 minutos e pouco, também muito densa, né? Eu acho que eu colocaria Clarice com certeza aqui, seria a música 8, né? E eu terminaria o disco, né? Eu colocaria mais um instrumental, né? Esse Ringmon, talvez esse Ring no, sei lá. Eu acho que não colocaria ele porque eu acho que ele tem uma coisa meio alegre assim, ele faz o contraponto, a passagem para uma coisa alegre, né? Eu colocaria algum outro instrumental que a Legião tivesse, talvez. Dizem que tinha um chamado Mitologia e Intuição, que seria o nome do segundo disco, que havia um instrumental com esse nome, não sei se é uma lenda, mas talvez colocaria esse, eu colocaria outro instrumental que eles tivessem, provavelmente eles tem alguns outros temas, né? E eu encerraria o disco com o Juízo Final, que foi uma música que eles gravaram para o Legião 2, né? Que seria a 10ª música do disco. Foi uma música que eles gravaram para o Legião 2 e não colocaram em nenhum disco, né? Essa gravação ela ficou, né, sem ser colocada em nenhum disco, né? E eu encerraria assim, né? Ou talvez, né? Mas eu acho que sim, eu encerraria com o juízo final mesmo, né? Às vezes eu penso assim em encerrar com o Sagrado Coração, que deveria ser a última música, porque o Sagrado Coração ele é uma música que mostra realmente a ausência do Renato Russo. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar Sagrado Coração como a última música, 11 faixas, né? Sagrado Coração como a última música, né? E tem essa coisa do Renato Russo, né? Tá ali o som do dado, do Bonfá tocando, mas sem a voz do Renato, né? Sem ele cantando, né? Representa muito essa ausência, né? Do Renato Russo. Então eu faria isso, né? Eu acho que esse disco eu terminaria assim, né? E eu acho que fica até um pouco simbólico, né? O juízo final, né? Que vem meio que o apocalipse, né? Ali no juízo final e depois da tempestade, né? Vem a bonança, como as pessoas dizem, e aí essa esperança, né? E essa referência a Jesus, né? Que é o Sagrado Coração. Eu acho que encerraria assim. E aí você pode me perguntar, não, e as outras músicas, né? E a Comédia Romântica, Dado Viciado, Marcianos Invadem a Terra, Antes das 6, né? Essas músicas são muito legais, né? Mas eu deixaria para talvez um box especial, ou outra coisa, outro disco talvez, com alguns outros achados, né? Talvez junto com 1997, 87, né? Não sei se foi aquela que deu origem ao Tempo Perdido, né? Eu acho que eu deixaria para um outro projeto, outra coisa no futuro, né? Mas eu fecharia uma outra estação assim, né? Mas e aí vocês, como é que vocês terminariam esse disco?
comenta aí embaixo, né? Esse é o meu primeiro vídeo.